Efésios capítulo 5, eu quero ler com vocês do verso 1 e o verso 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu gostaria que você repetisse o verso 1 e o verso 2 no 3. 3. Cadê? Vamos acompanhar por aqui, irmãos, para a gente ler todo mundo na mesma versão. No 3. 3. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. A honra não é nossa, Senhor. A honra continua e sempre será a tua honra, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito possa abrir os nossos olhos aqui mais uma vez. Que os nossos corações sejam amolecidos pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa expelir cada entidade, cada principado desta região que se levantar para que a tua palavra não seja semeada em nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse texto ele tem queimado em meu coração. Nós falamos um pouco no domingo passado a respeito do que Moisés estava enfrentando na cidade de Éfeso, uma cidade totalmente paganizada. E Paulo foi uma resposta à deusa Ártemis e Diana, né, que era reconhecida por Roma e pelos gregos também. Hoje ela deve ter um nome diferente, né? Mas nós víamos que a entidade de Éfeso tinha uma parte significativa na vida daqueles homens. E Paulo leva o evangelho até lá e de repente Deus começa a se manifestar através dele. E dali nascem os convertidos. A gente vai ver a partir de Atos 18 e Atos 19, onde Paulo vai a primeira e a segunda vez na cidade de Éfeso. E ali ele estabelece um altar de Deus quando ele começa a ministrar sobre aquela cidade. Então, Paulo gerou um transtorno, porque ele foi uma luz no fim do túnel. Ele foi uma lâmpada acesa naquele lugar. E dali geraram-se gentios convertidos. Por isso Paulo utilizou a linguagem que a gente falou a respeito de que Paulo se viu no direito de enviar uma carta para aquela cidade, porque ali existia uma parcela de gentios que tinha nascido de novo, que tinha despertado porque os seus olhos estavam vendados. E nós falamos que a expectativa de Paulo era que eles tivessem uma mudança no seu intelecto. Eu não vou me voltar aos outros pontos para a gente dar continuidade, mas o propósito de Paulo era, no primeiro conselho, para que não andasse como os outros gentios, era que eles despertassem no seu entendimento. E a partir de uma mudança de mente, eles seriam uma resposta àquela cidade. E nós falamos aqui que a mente renovada era uma resposta àquela cidade. Que aqueles homens, aqueles gentios que estavam ali, eles viviam, irmãos, eles viviam na idolatria, e por isso eles prestavam cultos. E os cultos, a gente falou aqui, que eram cultos exigidos por relações sexuais. Então, a gente falou sobre porneia, que fala sobre a prostituição, a fornicação, o adultério. É a mesma palavra, só que diferentes direções. Mas é a porneia para todos os sentidos. Porque a porneia está relacionada à imoralidade sexual. E quando se trata de imoralidade sexual, existem diversas características. Fornicação, adultério, enfim. E quando a gente vai entender a respeito disso, Paulo ele compra uma briga naquela cidade.
E ele deixa uma semente naquele lugar. O Espírito de Deus impeliu ele para lá e a partir da vida dele e da mensagem do Evangelho, transformou alguns gentios naquela cidade. E a gente falou no capítulo 4 daqui de Efésios, no capítulo 4, no verso 22 e 23, nós vimos que a resposta é ter uma mente renovada. Ter uma mente. Então Paulo vê e instrui eles. Paulo fala que a primeira exortação é a nível intelectual. Tem que mudar a mente para mudar o ambiente que você ocupa. Não adianta mudar de veste, não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de comportamento em si, porque a mudança ela parte da nossa mente. Se não mudar a mente, não vai mudar em volta onde você está. Então Paulo se vê no direito de instruir. Tem que ter uma mente renovada. O entendimento ele tem que ser renovado. Se não houver uma renovação no entendimento, não tem mudança. Então Paulo viu que a mente renovada era a resposta para transformar a questão moral e espiritual dos gentios. A decadência moral e espiritual daquela cidade se dava pelo entendimento que não era renovado. E a partir do momento em que esse entendimento ele é renovado, há uma mudança. O homem passa a ter aversão pelo pecado. O homem passa a ter aversão por aquilo que é imoral, por aquilo que é imundo. Então é normal você olhar para uma pessoa, sabendo que ela não tem uma mente transformada, ela compactuar. Ela tem fácil conivência, porque a mente dela não sofreu mudança. Por exemplo, os que são antigos, quando olham para a situação moral dessa época, falam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem mais princípio. O filho antigamente pedia a bênção para o pai. Hoje não. Hoje o que o filho fala para o pai? Ih, coroa, valeu, beleza? Tamo junto? É isso aí, paizão. Não tem mais bênção, pai? Bênção, mãe. Não tem mais aqueles princípios morais de antigamente. Algumas pessoas ainda zelam. Mas por que os pais têm essa mentalidade? E alguns filhos despertam para isso. Porque a mentalidade, ela é diferente. Então, geralmente, quem não tem uma mudança no seu intelecto, compactua com qualquer tratamento na vida moral e espiritual do século. E a gente vai ver a respeito disso aqui. E Paulo falou algo importante. Porque a gente viu aqui que o contrário a ter uma mente renovada é cair na insensatez. O que é a insensatez? É perder o senso. Perder o senso, o valor das coisas. Por isso que eu li com vocês capítulo 5, versículo 15 de Efésios, onde ele diz, vede prudentemente como, verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E a gente voltou em Romanos capítulo 12, versículo 12, porque Paulo não fala de entender somente. Paulo fala de experimentar. Então, logo a gente entende. Paulo está se contradizendo em Efésios capítulo 5, verso 17, de Romanos capítulo 12? Não. Paulo está complementando. Aqui ele fala entender. Em Romanos 12, 12 ele fala experimentar. Mas é o mesmo sentido. Se eu passar a entender, é o momento em que eu passo a experimentar. Por isso que fala da mente, da mudança de mente. Quando eu sofro uma renovação da minha mente, eu consigo experimentar Deus. E o contrário disso é ser um insensato. E é interessante. Agora eu vou voltar e falar o que eu ia falar. Paulo, quando ele escreve Romanos 12, 2, ele começa iniciando: transformai-vos a vossa mente, ou sejam transformados na renovação do vosso entendimento. Ele já inicia assim. Não, ele fala, não vos conformeis. E se conformar, irmãos, se conformar é dar crédito. Paulo diz
que aquele que tem uma mente transformada, ele não se conforma com o século. Se conformar com o século é insensatez. É um dos pontos que podem mostrar para a gente, revelar para a gente que nós não sofremos uma mudança na mente. Quem olha para a estagnação do século, quem olha para a queda moral do século, queda espiritual, e se conforma, é insensato. Não foi mudado na sua mente. Então, eu me conformo, tá bom do jeito que tá. E o insensato, ele olha para o século, se conforma e ele não se preocupa em dar uma resposta. É isso que Paulo está falando. O insensato, ele não quer saber de dar uma resposta para a sua sociedade, em questão moral e espiritual. Então, para ele está tudo bom, irmãos. E o mundo está bonzão. Não precisa fazer nada não, irmãos. Deus nos fez assim. Deus deseja que a gente seja assim. Não está acontecendo? Quem já ouviu isso aqui? Só eu que já ouvi, irmãos? Toca o barco, a vida é assim mesmo. O casamento é assim mesmo. Toca o barco, a vida é assim mesmo. Sexualidade é isso mesmo. Não existe princípio. Senão Deus já tinha... Não, irmão, está tudo aqui, ó. Está tudo explicado. Isso é ser um insensato. O insensato, ele não tem uma mente renovada. E ele não se preocupa em ser uma resposta. Tá bom do jeito que tá. Tá bom, a queda. Não importa. Essa forma tá boa de se estar. Então Paulo, ele se preocupa com isso. E diz, não se conformem. E conformar, não só tem a ideia de conformidade, mas também tem a ideia de molde. Talvez na tradução da sua Bíblia esteja, não vos amoldeis. Que a versão da King James traz essa fala. Não vos amoldeis ao sistema. Então a gente entende que se conformar é tomar um molde. E quando eu tomo esse molde, eu me enquadro nesse molde, eu não sofro a mudança de mente. Então a mudança de mente, ela nos leva ao molde. Ela nos leva a uma mudança de molde. Então a gente sofre uma mudança no nosso entendimento. Você está aqui? Eu preciso que você se atente para isso. Só não se molda quem molda, irmãos. Só transforma quem foi transformado. O contrário, todo mundo vai ser acessível ao formato desse mundo. A única forma de nós não se compactuarmos é se nós sofrermos uma mudança na mente. O contrário disso, nós seremos o perfil que o mundo quer que a gente seja. Seus princípios e valores morais e espirituais serão os mesmos desse mundo. Você não mudou a mente? Qualquer perfil desse mundo não vai ser bizarrice. Qualquer perfil desse mundo vai ser favorável, Bruno. Pastor Ivani, Raquel e Renanzinho. Vai ser favorável. Tem pessoas que você fala, cara, uma pessoa fez isso aqui. Ih, cara, relaxa, só tu que não está sabendo. Sabe o que é isso? Insensato. Precisa ter uma mudança na mente. Porque quem sofre alteração na mente não se conforma. Uma das verdades bíblicas que se a igreja abrir mão, vai para a decadência, é andar em conformidade com o mundo. Se nós andarmos em conformidade com o mundo, não teremos uma mentalidade mudada. E se não tivermos uma mentalidade mudada, o que a gente vai provar de Deus? Irmãos, a mudança na nossa mente é tão importante que ela muda o que a gente faz. Ela muda o que a gente está acostumado a fazer, pastor André. Porque, olha aqui, ó, verso 15 do capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aí para você acompanhar comigo. No celular, no tablet, iPhone, como você tiver aí. Diz assim, ó, no verso 15 do capítulo 5.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aí ele entra no verso 17. Pelo que não sejais insensatos. Opa, peraí. Então a insensatez, ela se dá por alguém que não tem sabedoria e não sabe desfrutar do tempo que tem. Uma das formas da gente também encontrar a insensatez na nossa vida é diante do nosso tempo. Você sabe o que é remir o tempo? Olha para o teu irmão e fala para ele: você sabe o que é remir o tempo? Remir o tempo é saber aproveitar o tempo com qualidade. Quem tem a mente renovada não perde 1 hora de dia não, irmãos. Aproveita 1 hora do dia. Então a insensatez está em a gente deixar a vida levar a gente, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas assistindo série, filmes, não lê Bíblia, não ora, não busca Deus e reclama, que é sempre o mais raso. Mudança de mente. Quando a gente muda a nossa mentalidade, você fala assim: nossa, estou perdendo tempo, eu deveria estar fazendo algo melhor. Sabe o que é isso? Princípio de sabedoria. A sabedoria, ela vem quando a nossa mente ela é renovada. E a gente passa a aproveitar cada minuto e hora da nossa vida. Irmãos, eu não consigo mais. Eu até às vezes quero assistir série. Não consigo, irmãos. 40, daqui a pouco você anoiteceu e não fez nada. Deus é o cara que está na cama antes da gente dormir. Ô Deus, ajuda aí. Lembrei de tu agora. Abençoa a minha noite, que as trevas não me cubram. Aí se esconde. Deus está no último horário do dia. Sabe o que é isso? Insensatez. Agora, se você sofreu uma mudança na tua mente, Deus vai estar no primeiro horário do dia. Remir o tempo é colocar Deus no primeiro lugar. Cada hora, cada minuto, cada segundo vai ser desfrutado com qualidade. Aí você fala: mas minha rotina de trabalho é muito ruim. Aí vai vir alguém que está nessa rotina ruim, aproveitando. Aí você fala: o que é ruim? É a rotina ou cabra? Ou você se molda ao espírito, ou o mundo vai te dar a característica que eles gostam que você seja. A gente tem que aproveitar o tempo, tem que remir o tempo, senão seremos insensatos. Aí quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quer que Deus venha, irmãos. Não, vai ser 3 dias combatendo o bom combate. Deus me chamou como soldado. Aleluia. Aí passa o dia, irmãos, não faz nada para o Senhor e quer encher o pote do Espírito. Não tem como, irmãos. Precisamos ter uma mente renovada. Porque uma mente renovada vai nos levar à sabedoria. E a sabedoria nos levará a aproveitarmos cada tempo que temos. Alguns acham, irmãos, que a igreja está perdida. Não, perdido está aquele que não está com o Espírito dentro dele. A igreja de Cristo, ela é universal. A igreja de Cristo, ela está diante do Espírito. E o Espírito há de revelar a igreja. O Espírito há de preparar a igreja. E aquele que não está com a mente voltada ao Espírito vai vaguear nesse mundo, vai perder o que Deus tem para fazer e vai se achar perdido. Irmão, a gente não está perdido não. Olha para o teu irmão e fala: nós não estamos perdidos. Eu não estou perdido. Você não está perdido, porque a gente aprendeu a remir o tempo. Se eu não conseguir desfrutar meu tempo dentro de um templo, Deus vai me dar um quarto. Se eu não conseguir desfrutar do meu templo dentro do meu quarto, Deus vai me dar um monte. Se eu não tiver um monte para eu buscar ao Senhor e remir o meu tempo, Deus vai me colocar diante de uma cova, eu me escondo lá, mas eu não perco a minha intimidade com Ele. O que falta para a gente é aproveitar o tempo que tem.
E você está aí, irmão, você vai pegar um barquinho, vai navegar, todo mundo vai experimentar. Você vai ficar insensato. Ó, muda a tua mente, irmão. Muda a tua mentalidade, aproveita teu tempo. 1 hora pra gente é muito. Meia hora pra gente é muito. Irmão, tem gente aqui que trabalha 12 horas por dia. E tem que fazer um extra, aí faz mais 8. Não vive mais. Por causa da vida, às vezes só tem 30 minutos para Deus, que é o momento de acordar, escovar o dente. Deus, eu te louvo. E ir trabalhar. E sabe lá que hora chegar em casa. Mas não é desculpa para não remir o tempo. Se a gente remir o tempo, nossos momentos serão constantes. É aqui que pega, irmãos. Quem sabe remir o tempo, faz a sua meia hora ter a mesma qualidade de alguém que busca com 1 hora. Por quê? Porque cada meia hora por dia, ele busca. Enquanto o cara busca 1 hora, somente naquele dia. E o cara busca meia hora, segunda, terça, quarta, quinta. E o cabra só consegue 1 hora, mas também só em um dia. Não é constante, não está tendo sabedoria, está na classe dos insensatos. Porque a sabedoria está em a gente saber remir o tempo que tem. E quando a gente começa a remir o nosso tempo, meia hora tem muita qualidade, irmão. Um dia para Deus é como o quê, irmãos? Um dia para Deus é como o quê? 1000 anos é como o quê? Você pode ter uma experiência a 1 milésimo de segundo. Porque com Deus 1 ano é como um dia. Então 1 hora pode ser como 1 segundo. Só estou trazendo uma matemática doida de Deus, porque é essa a lógica. Então você tem uma experiência de 1 milésimo de segundo. E para você durou uma eternidade. Você ficou preso na experiência 1 hora. Mas aqui nesse tempo você durou 1 milésimo de segundo. Acorda, irmão. Tua meia hora pode se tornar 1 hora no mundo espiritual. Em meia hora você pode beber aquilo que tem muita gente buscando, querendo beber. Você vai desfrutar, irmãos. 30 minutos pode durar 30 horas no mundo espiritual de Deus. Você pode estar lá com Ele, ó, vivendo, desfrutando, de repente voltou. Meu Deus, quanto tempo passou? 30 minutos. Que isso? 30 minutos? Não é possível. Vocês já ouviram essas histórias, irmãos? Eu já ouvi, eu já li, já assisti vídeos sobre isso e é exatamente o que acontece. O cabra morre e fica... Na vida ele fica aqui papo de 30 horas, 30 minutos morto, ou 1 hora morto. Mas ele passou quase uma eternidade vivendo uma experiência. Então, irmãos, 30 minutos não é desculpa para não buscar. Aprenda a remir o seu tempo. Aprenda a desfrutar do seu tempo. Às vezes a gente tem 1 hora. E é aquela 1 hora suada. Cada um é cada um, irmãos. Cada um tem o seu suor de cada dia. Não é desculpa para ninguém. Ah, mas o cara é assim, não. Cada um responde por si mesmo, amém? Então você teve aquele dia suado, aquela semana suada. Aí só tem domingo. Ah, não, hoje eu quero me empanturrar, quero rede. Não, também sou filho de Deus. Se tu desse 30 minutos do teu domingo para Ele, todo domingo, teria algum valor, irmão? Sim ou não? 30 minutos trabalhado todo domingo para Ele. Que desculpa então para a gente não buscar? Olha o grilinho. Cri. Cri. Nossa, passei hoje o dia voado. Meu Deus. Então a gente tem que remir o tempo, irmão. Ó, peça a Deus uma mente renovada. Muda essa mente. A nossa mente não pode ser como dos outros. Na vaidade do sentido. Que desfruta da vida, daquilo que a vida dá. A gente não. A gente desfruta daquilo que o dono da vida dá. Tem gente que vive à mercê de cada dia. A gente vive à mercê daquilo que Deus faz a cada dia. Tudo tem a ver com o Senhor da vida, não com a vida em si.
Nossa, que tragédia! Calma, irmão. Não se espanta não, calma, Deus continua conosco. Está acontecendo isso, meu Deus do céu. Ali mudou-se uma lei e fez isso e fez aquilo. Calma, irmão, quem é dono? Quem tem mente transformada não se apavora com esse mundo. Quem tem mente transformada se apavora com Deus, em cima do monte, falando como voz de trovão. Aleluia. Seja uma resposta, irmão. Seja o único fora da casinha dentro do teu trabalho. Esse aí é o único. Às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu vou fazer uma faculdade lá, fazer uma faculdade lá no rural e tal, isso e aquilo, tá assim, tá assado. Ô irmão, fica tranquilo, se você entrar dentro daquela faculdade com a tua mente renovada, eu duvido que aquele pessoal inteiro daquela faculdade não se curve diante do Senhor. Agora, quem é que está sendo Davi? Você quer saber por que eu estou falando a respeito disso? Davi tinha uma mente mudada, irmão. Davi estava escondidinho, mas quando ele viu o leão e o urso atacando a ovelha, ele foi lá e quebrou ele, estrangulou. De repente esse menino vai para o meio da guerra. Estava conversando isso com o pastor Ivani. Ele vai para o meio da guerra e quando ele chega lá, ele vê um punhado de homem forte, com armadura, covarde, só de aparência. De repente Davi vai lá, irmãos, e dá uma resposta. Aquele lugar era um lugar de pavor enquanto Davi não chegou com o espírito de ousadia. Sabe por que esses lugares estão da forma que estão? Porque nos falta a coragem que foi com Davi, menino ainda de idade. Ele chegou e não temeu. O gigante era maior do que ele, irmão, 1000 vezes. Mas de repente ele olha e ele fala, cara, tu vens a mim e eu vou contra ti. Só que você vem confiando no tamanho da tua espada. Eu venho confiando no tamanho do Deus que eu sirvo. Ele entra no cenário e acabou, irmão. Mudou a mentalidade. Deus ainda é com Israel. Alguém disse, Deus ainda é com Israel. Deus ainda é com Israel. Então por isso que acontece isso. A gente precisa assumir essa mente renovada, irmãos. E partir para cima. E acabou, irmãos. Ou a gente vai ser engolido. A igreja precisa ser uma resposta. E a resposta vem na mente renovada. Eu sei em quem eu tenho crido. Você acha que eu não combato a covardia também, irmãos? Você acha que eu não penso que eu posso ser um alvo? Hoje eu posso não ser. Hoje a gente pode não ser. Hoje a gente pode estar como Davi, esperando Samuel entrar e derramar azeite sobre a cabeça. Escondido, mas matando o urso todo dia e leão. Mas vai ter um dia que Deus vai tirar a gente do porão. Então a gente precisa assumir essa identidade, irmãos. A gente precisa ter uma mente renovada. Ou então a gente se conforma com o mundo, Vinícius. Tá uma maravilha. Meu Deus. Morrem 5 crianças. Tá uma maravilha. 4 ou 5? Quem estava antenado? Foi Espírito Santo? Não, foram 4 crianças. O homem entrou dentro de um colégio. Foram 4? Foram 4 crianças. Mas aquela ali foi uma. Ainda teve outra. Ô, irmãos, vai precisar acontecer mais coisa para a gente... Será que tá bom do jeito que tá, irmãos? Não tá bom não, eu não me conformo não, irmãos. Será que a chacina vai ter que acontecer aqui, no Rio de Janeiro? Porque foi no Brasil. É porque a gente não está no coração do pai e da mãe. Então a gente se conforma. Duvida, irmão, Deus nos colocar encurralados se a gente não vai...
esbravejar com o espírito de inconformação. Se Deus nos encurralar, colocar a gente na mão de Nabucodonosor, que foi o rei daquele tempo, colocar a gente na mão da Babilônia, eu duvido que a gente não se levante e fale, não está bom do jeito que está. Eu não vou comer dessa mesa. Eu não vou compactuar. Então a gente não pode se conformar. Imagina se Daniel entra dentro do santuário da Babilônia, conformado com o rei. Ele ia estar lá comendo na mesa, irmão. Ele ia estar lá, ih, Ananias, Misael, Azarias, vocês não comem por quê, rapaz? Está tudo liberado. Nunca fiquei tão livre para me prostituir assim. Nunca fiquei tão livre para me embriagar assim. Vamos lá, Ananias. Não, Daniel olhou e falou, não adianta aumentar o nível de oferta. Eu não vou comer nessa mesa. Sabe o que é isso? Inconformado. Nós somos um ponto de luz no meio da escuridão. Nós não nos conformamos. A nossa mente não é levada com esse mundo. Aleluia. Paulo bate nisso. Fala, olha, não se conforme. Então a primeira instrução, ela está a nível intelectual. Ele está falando da mente. Agora Paulo, ele vai assumir uma instrução a nível de posicionamento. A segunda instrução é sobre comportamento. A segunda instrução é sobre o quê? É sobre o quê? Então a primeira, Paulo falou a mente. Agora Paulo vai falar o comportamento diário. E a partir do verso 24 ao 32, ele vai falar de posicionamento. Aí ele vai dizer, revistam-se de um homem novo, que é criado em verdade, justiça e santidade. Paulo está falando que este homem, agora criado diante de Deus, ele tem as características de Deus na sua vida. Por isso que ele é inconformado. E sempre que a Bíblia trata sobre se revestir de uma mente renovada ou se revestir de um novo homem, ela está falando da ação de você tirar uma roupa para colocar outra. Não existe velho homem aperfeiçoado. Isso não existe. Nem a Bíblia concorda com isso. Não existe um meio homem transformado. Não existe. A Bíblia não fala que ele nos renova a partir da natureza caída. Não. Ele fala que nós nos tornamos um novo homem. E o sentido aqui, irmãos, não é de machismo não, tá bom? O sentido aqui é a fala de Deus com a humanidade. Homem aqui representa a matéria, a humanidade. Este novo homem, ou esta nova pessoa, ela está sendo restaurada. Então ele fala, revista-se de um novo homem. Só que esse homem, esse novo homem, se você for, por exemplo, em Colossenses capítulo 3 e ler lá e discorrer, você vai ver Paulo falando a se despojar. E se despojar é de se afastar, é de abrir mão. Despojai-vos do velho homem e vos revistar de um novo homem. Então eu perco alguma coisa para ganhar alguma coisa diante de Deus. Você abre mão de uma roupa para se vestir de uma nova. Eu perguntei aqui e pergunto de novo. Você coloca aquela roupa suja que está dentro do teu cesto novamente? Quantos aqui são acostumados a fazer isso? Usa a roupa a segunda toda, na terça pega do cesto e se veste. Alguém faz isso, irmão? Alguém lá atrás levantou a mão? Isso mesmo? Não estou não, né? Vou falar, rapaz. Agora pensa no sentido espiritual. Eu só consigo me vestir de um novo homem quando eu tiro essa veste do velho homem. Não existe velho homem aperfeiçoado, existe novo homem. Tem que remover as vestes antigas. Você tem que tirar. O problema é querer ter uma mente mudada, só que numa perspectiva de alguém que ainda é caído. Eu tenho que mudar a mente e automaticamente remover essa roupa.
Então, automaticamente, eu recebo verdade, justiça e santidade. Se esse novo homem ele é formado a partir de verdade, justiça e santidade, o velho homem ele é formado a partir da mentira, do engano e da imoralidade. O contrário de verdade é... Está todo mundo dormindo. O contrário de verdade é... Então eu tenho que abrir mão de quê para se vestir de verdade? O contrário de justiça é... Então eu tenho que abrir mão de quê para me revestir de justiça? Então a gente precisa remover as peças da roupa por inteiro. Não adianta só remover a bermuda e ficar com o casaco, a camisa. Você está pegando aqui a analogia, irmão? Tem gente que quer remover a calça, mas não quer tirar a camisa. Talvez a camisa seja a mentira. Talvez a camisa seja o fingimento, seja a injustiça, ou seja a imoralidade. Tem que remover e pegar uma roupa nova. Por que a gente não consegue assumir um novo nascimento diante de Deus? Que a gente não quer abrir mão da roupa suja. O velho homem, a gente quer estar com ele o tempo inteiro. Ah, se pisar no meu calo, irmão, teu calo já foi pisado e amassado por ele há muito tempo. O que você precisa é se revestir dele. Já acabou, irmãos. Não existe mais. O novo homem, ele é em verdade, justiça e santidade. O contrário disso é falso nascimento. Não existe. Sempre vai ser aquele cabra turrão, brigão. Por quê? Não está afim de abrir mão da sua roupa. Agora, quem abre mão, irmãos, se veste dele. Aí olha para o cabra e fala assim, nossa, rapaz, aquele cara ali já foi pistoleiro do 7 de abril. Tem gente que tem até medo. Aí olha o cara com a Bíblia, o cara um espírito de mansidão. Porque é isso que está escrito lá em Colossenses. O cara, ele assume esse espírito. E a gente vai entrar nisso aqui. Então, ele tem que se revestir. E a partir disso, Paulo entra nos assuntos. E o primeiro ponto, a gente até falou aqui, do posicionamento. Paulo fala, não mintam uns aos outros. Não mintam ao próximo. Porque vocês já sofreram uma mudança na mente. Você é um novo homem, uma nova mulher. Abandone a mentira e fale a verdade. Olha, uma conversa que Paulo está tendo por carta. O que às vezes a gente faz quando conversa com alguém que procura aconselhamento. Cara, abandona a mentira. Irmão, irmã, não fale mais a mentira, fale a verdade. Porque mentir é peça antiga. Mentir é roupa do velho homem caído. Está na mentira, é ir no cesto e pegar aquilo que você deixou. A gente não faz isso no senso comum, natural, mas no mundo espiritual a gente faz isso. A gente se enfurna no cesto, no lixo que a gente jogou fora e pega a peça antiga. Sabe o que é isso? Assumir o homem que já foi morto na cruz do Calvário. Quantos não fazem isso? Quantos de nós não luta com esse homem? Não luta para que esse cesto literalmente seja incinerado por Deus. E assuma uma natureza literalmente divina, irmãos. A gente tem que ansiar por isso. Imagina, irmãos, para quem tinha uma intimidade forte com a mentira, que tem uns que tem intimidade forte, irmão. Parece que a mentira dorme com ele ou com ela, não sei. Mas é isso, é uma roupa antiga. Tá rindo? Você já viu, né? Você já viu alguém vestido, né? Com essa roupagem. Mas a gente já fez isso. Você nunca mentiu para sua mãe? Que você mexeu lá na panela, meteu a mão e azedou o arroz. Como é que esse arroz azedou? Não sei, mãe. Foi tu. Essa mentira não releva, não. Releva, irmãos. Não foi tu, não? Se identificou, né?
Foi lá, quebrou, é o tempo da ignorância, justamente o que o John está falando. Quebrou o espelho da casa lá da pessoa. Pá, jogou a pedra, saiu voado, entrou em casa frito. Coração saindo na boca. O que foi, meu filho? Nada não. Mentira. Irmão. Só que aquela mentirinha, ela chega amiga da gente, né? Isso não conta não, irmão. Mas isso é obra de um homem caído. Desde lá de trás a gente já tinha esse trem na vida, irmão. Então, a mentira, o engano, Paulo está falando, é isso que parece que é nocivo, mas se você alimentar, você vai mentir por coisas maiores. Aí aquilo que o cara mentia quando era pequenininho, quando chega no casamento, ele mente para a mulher. Ele mente para a mãe, ele mente para o pai, ele mente para o filho. O filho mente para os pais. O que você está assistindo no celular? Nada não, pai, estou assistindo a Peppa. Não pega não para você ver o que ele está assistindo. Sabe o que é isso? Mentira. Mas começa assim, ó, desde pequeno. Quando cresce, daqui a pouco ele mente que nem sente, irmãos. Mas continua sendo mentira. Sabe o que é isso? Vestes de um velho homem. Eu só brinquei para a gente descontrair literalmente. Mas quem nunca mentiu? Quem não tem mentira, quem nunca mentiu, que atira a primeira pedra, irmão. Se você não mentiu adulto, você mentiu quando era criança. Hoje nós assumimos um novo homem. Mas quando a gente era um homem caído, a gente mentia, enganava. E achava que isso era bacana, porque encontrava uns 5, 7 que faziam a mesma coisa. Aí que criava coragem. Tá rindo, né, Rodrigo? Aqueles parceiros teus. E aí, cara, vamos fazer de novo? Mas quando você sofre a mudança, não mintam mais, falem a verdade. Ô cara, tu esqueceu aquele cartão ilimitado comigo. É coisa simples, irmão. Irmãos, o diabo vem com um sapatinho de lã. A gente que brinca com ele de vez em quando. Mas se alimentar isso, daqui a pouco se torna uma bola de neve. Então Paulo fala, olha, não mintam mais uns aos outros. A mentira está em todos os parâmetros. Porque senão você vai ser amigo da mentira, irmão. Você vai se acostumar. E tem gente que se acostumou a mentir. E o final do pecado é o que, irmãos? É a morte. Existem pessoas que o nível de mentira está tão grande que ela mentiu tanto que agora ela está com a vida dela vendida. E a mentira e a verdade vem à tona. Quem já ouviu aquele ditado popular? Que a mentira, ela tem o quê? Mentira tem a perninha curtinha, irmão. Então cuidado. Parece que ela... Mas uma hora ela vai embora. Então Paulo, ele fala, não mintam mais. Aí no verso 26 do capítulo 4, ele fala assim, ó. Não se irem, abandonem a ira. Por quê? Porque a ira, irmão, se a gente alimentar, a gente peca com ela. E o Senhor nos aconselha, se irem, mas não pequem. Não deixe que a ira entre no teu coração. Porque lá em Colossenses capítulo 3, no verso 12, ele fala que habita em vocês a benignidade, a mansidão, a humildade, a longanimidade. Irmãos, quem tem benignidade, quem é manso, quem é humilde, não se ira com facilidade. Mas vai ter o dia que o céu vai estar tão tenebroso para você, que você vai se irar, mas você não vai pecar. Você vai lembrar da palavra, se ira, mas não peca. Pô, Senhor, mas esse cara me deu motivo. Essa irmã me deu motivo, Senhor. Mas eu não posso pecar. Ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que é isso? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então Paulo está falando de vestiduras, de roupagem antigas. Aí ele diz, não venha da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí às vezes a pessoa pode achar que palavra torpe está voltada somente a falar palavras chulas ou palavrão. Não, palavra torpe é fazer fofoca do outro. Você está abismado? O sentido da palavras torpes é quando a gente junta um montinho para o canto e outro montinho para o outro e... É isso.
palavras torpes não saiam da vossa boca. Ao invés de você falar aquilo que não tem produtividade, passa a passar vida naquilo que você fala. É o que Paulo está falando, olha, não façam isso. Não caia no mesmo laço que a igreja de Corinto. Não, porque parece que tem um monte de passarinho dentro da igreja. Então a gente precisa, irmãos, tomar cuidado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você está aqui? E o próximo, não roube. Paulo fala, olha, não pegue aquilo que não é seu. Irmãos, o roubar aqui, ele está ligado à desonestidade. Porque o que faz uma pessoa roubar o que não é dela é ser desonesto. Às vezes a pessoa, ela está tão acostumada a pegar o que não é dela, que ela pega até aquilo que ela já tem. E essa ação é uma ação de quem é desonesto. Então Paulo está falando da desonestidade. E a desonestidade, irmãos, ela pode nos levar a um senso crítico. Então por isso ele fala, não sejam desonestos. Não roubem, não metam a mão no que é de vocês. Por quê? Porque quem tem uma mente renovada faz o contrário. Ele vê a carteira caindo e devolve. O que tem uma mente transformada, ele pega o troco errado e fala para a pessoa, cara, era para você me dar só 2, você me deu uma nota de 200. Sabe o que é isso? Você é honesto. É o senso. Paulo só falou aqui, não roube, mas eu estou entrando na desonestidade. Porque a desonestidade, ela nos leva para um caminho muito obscuro. Então a gente passa a estar, irmãos, envolvidos com essas questões que parecem ser pequenas, mas nos levarão à decadência. Então ele fala, não sejam mais desonestos. Você lembra de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu no livro de Lucas? Jesus estava passando, Zaqueu sobe na árvore e vê Jesus passando, e Jesus fala, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Jesus fala que a salvação chegou na casa dele. Automaticamente, quando ele recebe a ação do Espírito de Deus, ele fala, quem eu tiver roubado, eu vou restituir. Sabe o que é isso? Mudança de mente. Zaqueu foi um novo Zaqueu a partir do encontro de Jesus. Ele falou, Senhor, se eu roubei alguém até agora, daqui para lá eu não roubo mais ninguém. E outra, eu vou restituir a quem eu já estive roubando. Então isso traz a consciência da gente à tona, do sentido do pecado, das coisas erradas. Ou isso nunca aconteceu com você? Nossa, caraca, eu fiz aquilo com um rapaz. Está me faltando um perdão, e a gente vai entrar nisso. Que isso é uma das características de um posicionamento. Se eu tenho uma mente renovada, minhas ações passarão a ser novas ações. Eu não mais serei um velho Miqueias, eu serei um novo Miqueias. Então você vai perceber que se você está enquadrado em uma dessas características, você precisa de transformação na mente. Para poder retirar essa roupa que é antiga e se vestir de uma nova roupa. Amém? Aí ele diz, no verso 27, não dê lugar ao diabo. E eu gosto desse ponto aqui, porque no verso 30 ele fala, não entristeça o Espírito Santo. E no verso 27 ele fala, não dê lugar ao diabo. Por que que essas duas coisas estão enquadradas a nível de comportamento? Por que que Paulo fez questão de colocar a pessoa do diabo no meio de atitudes como mentira, desonestidade, ira? Por quê, irmãos? Porque aqui é onde o diabo entra, pastor Ivani. E sabe o que é lugar no grego? Topos. Lugar no grego é topos, é local, é região, é ocasião. O que Paulo está dizendo é não dê ocasião ao diabo. Não facilite para ele. Não dê espaço
espaço para ele. Porque todas as vezes que eu minto, eu abro espaço para o diabo morar e se assentar. Todas as vezes que eu sou desonesto, eu abro espaço para o diabo se assentar do meu lado. É o que Paulo está dizendo, não dê espaço para ele. Você quer que a gente expulse e se abre a casa para ele. Lembra do que Jesus falou? Ele manieta o valente, a casa está limpa, está adornada. O espírito sai de dentro da casa. Ele procura por lugares áridos, não achando repouso, Bruno. Ele vai para onde? Ele vai lá no portão da vida do Miqueias e vai bater. E o estado vai ser pior do que o primeiro. Sabe o que é isso, irmãos? Lugar, moradia. O que o diabo quer, irmãos, são os mínimos detalhes da nossa vida. Então ele fala, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque isso entristece o Espírito de Deus. E aqui é onde a gente também precisa acordar. Todas as vezes que a gente cai na mentira, o Espírito se entristece. Todas as vezes que nós somos desonestos, o Espírito se entristece. Você acha que o Espírito Santo precisa que você faça um auê da vida para ele se entristecer? Não, irmão. Basta uma mentirinha entrar, ele já está triste, já está chateado. Basta uma coisa simples, porque o Espírito ele é sensível. O Espírito Santo ele é sensível. A pureza de uma criança revela a pureza do nosso Deus. Ele é puro, por menor que seja o tamanho da mentira e do engano, ele sente. Ele se entristece, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos. Por quê? Porque ele tá se entristecendo cada dia mais com as nossas atitudes. São mentiras, são fofocas, são fingimentos que a gente precisa abrir mão, irmãos. Nós precisamos abrir mão, a gente quer ser uma... Não existe igreja perfeita, mas existe igreja renovada no seu senso. Nós não somos perfeitos, mas quando aquele que é perfeito, disse João, chegar no meio, ele sim vai mudar. Então nós, a partir do Espírito Santo de Deus, tomamos um posicionamento diferente. Agora o contrário disso, irmãos, nós viveremos na carne, porque mentira é obra da carne. E mentira é uma vestidura. Então o Senhor está abrindo o nosso entendimento. Aquilo que é simples para nós pode nos levar a gente a uma vida decadente. E ele diz, quando eu cedo um lugar para o diabo, eu o entristeço. Porque mentira dá lugar para o diabo. Quando eu sou desonesto, ele se entristece. Porque ser desonesto, eu abro espaço para o diabo. É que a gente só vai ver o caso quando ele já estiver grave. Mas o diabo pegou numa pequena desonestidade. E depois ele foi gerando. Quando chegou à tona, acabou, irmão, bagunçou tudo. É assim. Olha para o teu irmão e fale, o diabo quer que nós venhamos tropeçar em coisas pequenas. Diz para ele, o diabo ama pequenos tropeços. Porque ele faz uma grande queda a partir de um pequeno tropeço. Aleluia. O Espírito quer que a gente pense, irmão. A gente está cedendo muitas áreas da nossa vida para Ele. Então não minta mais. Não se ire mais. Não roube. Não seja desonesto. Não venha da sua boca nenhuma palavra torpe. Ali vem no 32. E rebenta, gente. Perdoem uns aos outros. Ixi, aí ficou feio. Até a mentira estava bom. Mas perdoar. E é interessante porque Paulo ele fala sede imitadores de Deus. Por que ele diz sobre isso? Porque agora esse novo homem tem características de um Deus que é eterno. E quais são as características? Verdade, justiça, santidade, perdão. Perdoar é uma característica de Deus. O homem não sabe perdoar. O homem perdoa porque Deus perdoa. Você não lembra da oração de Jesus? Jesus ensinando a gente a orar.
Aí ele diz assim: perdoai a quem nos tem, assim... Não, nos perdoe assim como a gente perdoa quem nos ofende. Perdoe as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem... Ô, irmão, o perdão liberado por Deus é o perdão liberado pelo outro. Se eu não tenho capacidade de perdoar meu irmão, Deus não tem, no mínimo, compromisso de me perdoar. Jesus orou, fala que ele é mentiroso. Olha, Jesus poderia só falar: perdoa as nossas ofensas, Senhor. Acabou. Não, olha, ó, assim como a gente perdoa. Então, a medida do perdão que a gente libera para o outro é a medida do perdão que Deus libera sobre nós. Então nós precisamos entender, irmãos, isso. Ou a gente entende isso, ou acabou, irmãos, não tem como. E não liberar perdão é ceder espaço para o diabo. Mais uma pulguinha atrás da nossa orelha. Meu Deus, que libertação demorada, pastor Ivani. Que tanto não sai, expulsa, vem outro. Quando a gente para perceber, a gente percebe que tem roupa que foi tirada do cesto e colocada de volta. E não acontece por quê? Não acontece porque tem espaço para ele, ele vai e volta. Tem acesso livre para ele. Quando a gente não libera perdão, ele acessa com facilidade. E a área do perdão é a área que destrói a nossa vida, irmão. Porque talvez, a Bíblia fala, quem nos tem ofendido, mas como é que esse próximo te ofendeu? Para você perdoar ele. Cara, ele fez algo comigo que... Você quer que eu te perdoe? Perdoe agora. Porque eu só posso perdoar você à medida que você perdoa também, filho. Você é meu imitador. Imitadores de Deus é fazer aquilo que Deus fez por nós. Aí nós seremos uma oferta como um cheiro suave, assim como Jesus. Por que nós exalamos mau cheiro? Porque quando a gente olha para o versículo 24 até o 32, tem mentira, tem ira, tem falta de perdão, tem desonestidade, e o espírito está entristecido. E a casa nunca pode ser adornada e com Deus morando nela. Porque sempre tem um espaço para ele. Irmãos, quando a arca chegou dentro da casa onde Dagom estava, o que aconteceu com Dagom? Amanheceu com a cara no chão. Depois do outro dia levantaram, colocaram de novo. O que aconteceu? Cortou a cabeça. Deus falando com o povo: olha, a minha arca está de pé e Dagom tem que cair. Eu só consigo levantar o altar para Deus quando eu desfaço dos outros altares. Então eu só consigo ser uma nova criatura se eu tirar a roupa suja de vez. Então por isso que eu não vou ser aquele cara que vai ser manso, que vai ser amoroso, que vai ter justiça, vai ter verdade, vai ser honesto. Não consegue, por quê? Tem aliança. Se eu cedo espaço para ele, eu me aliancei com ele, Xande. Aí acontece o que às vezes o pastor Ivanino nos aconselha. Você vai num processo de libertação, aí você vai expulsar, e o cão vai falar para você: eu não saio porque ele me alimenta. Ela me alimenta. Aí a verdade é que a pessoa não tem a coragem de dizer, o demônio fala. Ele é desonesto. Ela é desonesta. Ele é mentiroso. Por isso que eu moro aqui. Ô, irmão, a gente precisa entrar no senso, porque senão não tem como ser uma pessoa renovada. Olha para o teu irmão e fala: vamos se revestir do novo homem. Vamos se revestir de uma nova criatura. Vamos abandonar esses aspectos.
vão passar a ser criados em verdade, em justiça. Vão passar a viver em santidade. Vamos deixar o diabo de lado e abrir lugar para Deus. Porque aonde Deus habita, Ele não habita dentro. Uma casa para Deus é uma casa para Deus. Quando Deus mora dentro da casa, Dagom não consegue entrar na casa. Ele não consegue entrar porque alguém mais valente do que ele habita dentro dessa casa. Jesus explicou pra gente, pastor Ivani, o homem valente chega, domina e fica com ele todos os bens da casa. Jesus pegou tudo para ele e falou: esse cabra é meu, essa mulher é minha, você não tem parte aqui. Daqui vai sair um rio, daqui desse ventre vai jorrar uma água para a vida eterna. Você foi até ontem, hoje é um novo homem, hoje é uma nova mulher, criada em verdade, justiça e santidade. Aleluia, glórias a Deus. Hoje o diabo perde o lugar. Fala para o teu irmão: hoje o diabo perde o lugar. Se ele não perder o lugar por ver, ele perde na marra. Porque quem está na nossa vida é mais valente do que ele. Além de manietar o valente, vai ficar com tudo que pertence a ele. Tua casa, tua família, teus bens estarão nas mãos de Deus. Estarão nas mãos de Deus. Vai estar cravado na tua testa o que estava na mente, na testa dos sacerdotes. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Em Deuteronômio vai dizer: ei, ata a obediência em teu pescoço e coloque ela nos umbrais da porta da tua casa. Ele está dizendo: deixa Deus dentro dessa casa, que a partir desse momento você será o que Ele desejar que você seja. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. É só a gente se atentar para a palavra que ele vai embora, irmão. Se a gente olhar para as Escrituras, é a estratégia que o Senhor tem dado para a gente. Dá a palavra para esse povo. Se esse povo se apegar na palavra, não tem diabo certo. Não tem mentira, não tem desonestidade. Tem que sair, perde o lugar. Perde o lugar, ele é convidado a pegar o banquinho dele e sair igual no Raul Gil. Ele tem que pegar o banquinho dele, pastor Ivani. Ele tem que sair de mansinho. E se não sair de mansinho, ele sai com jogado lá no rua, irmão. Porque Jesus, quando pisou na terra de Gadara, foi isso que ele fez. Eles se curvaram diante dele, ele: sai desse homem, e vão. Jesus não pediu nem licença. Ó, pega teu barquinho, teu banquinho e sai, cara. Só perguntou o nome. Qual o teu nome? Ah, meu nome é Legião, porque somos muitos. Tá ok, sai dele. Acabou, irmão. Acabou. A partir de hoje eu manietei você. Irmãos, Jesus não pediu para aquela entidade se curvar diante dele. Jesus não pediu, Jesus só veio. Ela se curvou. Uma vez eu vi um rapaz falando, foi até lá em São Paulo. Sabe o que é isso, irmão? É reconhecer a continência. Até o diabo reconhece o senhorio de Deus e bate continência. Esse é maior do que eu tenho que me curvar. Mas a gente se amedronta, a gente conhece o Deus que tem. Chama papai, que papai compra a briga, irmão. Ah, tá uma nuvem dentro de casa, chama papai, que papai compra a briga. Não consigo dormir, chama papai, que ele compra a briga. Não consigo entrar lá dentro, chama ele, que ele compra a briga. Senhor, tô medroso, chama ele, que ele compra a briga. Ele compra a briga, ele compra a guerra. Aí eu entrei dentro de casa, eu ouvi uma voz, chama ele, que ele compra a briga. Chama ele, que ele compra a briga e tem que sair retirada. Ele tem que ir, irmãos, não adianta. Mas e se ele voltar, Miquel? Aí
Aí a casa tem que estar adornada. Aí as brechas tem que estar fechadas. Porque se ele encontrar uma mentira, aleluia. Aleluia. E aqui eu vou partir para encerrar. O outro que ele diz é no Efésios capítulo 5, verso 7. Aqui eu vou partir para encerrar. Não sejam companheiros deles. Não sejam companheiros deles. Ser companheiro é ser participante. Não tenha conivência. Não desfrute, não compartilhe. E por que eu falei que é ser participante? Porque no versículo 11 do capítulo 5, ele fala assim, ó, não comuniqueis com as mesmas obras. Não sejam cúmplices das obras. Isso aqui é o que Paulo lutou para conversar com os romanos. Quando Paulo mandou a carta aos romanos, ele falou assim para os romanos no capítulo 1, rebentando, irmãos gentios que viviam na imoralidade sexual. Aí os judeus achavam que eles estavam passando batido, e de repente Paulo escreve capítulo 2, e fala assim, e tu, judeu, que olha para o gentio e condena ele e faz a mesma coisa, você acha que está passando desapercebido? Sabe o que Paulo está falando com ele? Não adianta você querer olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa aí vai ser cobrada se você está com a mesma obra. Então Paulo está dizendo, eu não posso ser companheiro. E ser companheiro é criar aliança. Repita comigo, criar aliança. Quando eu me aliancio, eu sou companheiro. Eu não consigo ser companheiro do pastor Ivani se eu não me aliançar com ele. Eu não consigo ser companheiro da Raquel se eu não me aliançar. Ser companheiro é criar aliança. E aqui que mora o perigo, porque criar aliança é desfrutar da mesma obra. Então é essa aliança, nesse entendimento. Não criem aliança, não façam a mesma coisa. Andem como filhos da luz. E um filho da luz, ele condena as obras das trevas. Vai chegar aquilo que é desonesto no teu ouvido, você não vai se contentar. Você vai ser uma luz. Porque aquele que é a luz, ele denuncia. Você lembra que falei de Davi? Falei de Davi aqui. Davi era a luz, representando. As trevas estavam ali recheadas de Golias. Golias não se conteve quando ouviu o grito do gigante. Ele condenou na mesma forma. Ele olhou e falou, cara, tem que cair esse cara. Esse medo tem que ir embora. Ele olhou para o pessoal, todo mundo de fralda. Os bebezões. Tudo de fralda. Davi, uma criança, chega lá com uma resposta. Um jovem. Então, de repente, ele é uma luz. E a luz, ela denuncia. Então, se eu tenho uma mente renovada, eu sou uma pessoa nova, eu denuncio. Denuncie. Não compactue, não crie aliança. Porque não denunciar é criar aliança. Se viu e não denunciou, tem aliança. Porque quem não tem aliança, denuncia, irmão. Quem não tem aliança, chega e fala, ó, isso está errado. É isso que Paulo está dizendo. Ó, desperta vocês que dormem. E denunciem. Quando a terra falou que está aguardando os filhos se manifestarem, a terra está aguardando os filhos para denunciar o pecado que está na terra e não denuncia. A terra está aguardando os filhos denunciarem as obras das trevas. Você acha que é fácil para a gente subir na tribuna para falar de altar? Quem fala de altar tem que ser um altar. Quem fala da mentira tem que viver na verdade. Quem fala da maldade tem que viver na bondade. Então não é fácil ser alguém que denuncia. Por isso o espírito de covardia. Você lembra João capítulo 3, aqui eu encerro. Jesus disse, e a luz veio ao mundo.
E os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram mais. Aí Jesus explicou: eles não vêm para a luz, porque se vir para a luz, as obras são denunciadas. Talvez ali naquele meio, Xande, tinham músicos. Talvez ali naquele meio, pastor Ivani, tinham pregadores do evangelho. Talvez ali naquele meio tinham homens e mulheres capacitados para levar as boas novas. Mas o que fez eles não virem, Augusto? Compactuar com as obras. Não vem para a luz, porque se vir tem que jogar tudo para o alto. Se vir tem que vir rendido. Tem que falar como Davi, ó. Natan veio, fui eu, Senhor. A espada não vai sair da tua casa. Amém, Senhor, mas eu me arrependo. Não lança de fora de mim o teu espírito. Ei, a luz denuncia. A luz não compactua. E o bom de ser luz, irmãos, é que nem todo mundo vai se aproximar de nós, porque não tem coragem. Se tiver coragem, a luz vai ter que brilhar e vai ter que abandonar. Aconteceu isso conosco. Teve um momento da minha vida que ou eu me curvava diante de Deus, ou eu não abraçaria o chamado. Deus olhou: meu filho, eu tenho um chamado para você, mas se você não abandonar, você não vive. Não compactua, você vai perder o chamado. Não se aliancia, você vai perder minhas obras. Então é preciso, irmãos, quem é luz denuncia. O que a terra está esperando, pastor Ivani, são denunciadores. Não é julgar, não entra do mimimi dos não julgueis, não, que o povo gosta de bagunça. O povo do mimimi do não julgueis está compactuando e quer que a luz seja abafada. Não tem como. Oh, meu Deus do céu, o Espírito está gritando aqui nesse lugar. Ou a gente denuncia e levanta a bandeira do Evangelho, ou o diabo vai morar dentro dessa casa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Luz, 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 luz. Quem é luz não tem medo, irmão, denuncia. Ei, bota essa luz para fora. Sabe o que é a luz? Anda na verdade, anda na honestidade, anda na justiça. Porque quem é luz, as trevas batem continência. Quem é luz do mundo espiritual tem uma continência a ser batida. Eu não sei qual é o grau que você entrou no mundo espiritual, mas quanto mais você se aproximar da luz, vai que a sua patente seja de um general do exército. Vai que Deus te colocou como um líder, para guiar um povo na verdade e na justiça. O que Deus está nos chamando a seja luz. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Tem um temor aqui dentro, irmão, que as pernas chegam a estar tremendo. Mas tem um temor aqui dentro, pastor Ivani. Tem um temor aqui dentro, irmãos. Existem obras, obreiros, ministros com a mão no arado. Não brinquem. Existem obras que Deus não quer que estejam sobre nós. Não dê lugar ao diabo. Ele não terá pena do teu casamento, homem e mulher. Ele não terá pena dos teus filhos. Teu filho tem pouca idade, o que pode ser dele amanhã? Não ceda para ele. Não ceda para ele, não abre a porta para o diabo morar dentro de casa. Pega esse celular e quebra ele. Tira esse desenho da cara do teu filho. Joga essa mentira de lado. Joga essa desonestidade de lado. Eu quero te fazer um desafio. Se você vier, você é muito corajoso. Vem cá quebrar essa roupa, vem.
Vem cá quebrar essa aliança. Vem retirar essa roupa suja.